gênero textual trabalhado hoje será o conto de encantamento. Conto é um gênero textual curto do universo imaginário que apresenta em sua estrutura um narrador. Quem é o narrador? É a voz que conta a história. Um enredo, que são as sequências da história. O que vai acontecendo é chamado de enredo. Os personagens, que são as pessoas que fazem parte da história, mas que também os personagens podem ser animais, objetos ou seres imaginários. O tempo, que se refere ao dia, ao mês, ao ano, que pode ser à noite, de dia, de manhã, pela tarde. O espaço, que refere-se ao lugar que os personagens sofrem a ação, ou seja, o lugar onde está acontecendo, na floresta, numa casa mal assombrada. Então, essas são as características de um conto. E aí vocês viram, assistiram, não é? Na aula da TV, o conto da história de João e Maria. E nós iremos trabalhar com ela, certo? Eu acredito que vocês já conheciam essa história das crianças que são abandonadas na floresta e que encontram uma casinha cheia de doce, né? Então, e aí eu vou colocar um videozinho com a história para vocês relembrarem. Foi contada na aula, né, da TV, você ouviu, mas aí eu vou colocar um vídeo mostrando as imagens, tá certo? Só para você relembrar a história que você já conhece. Mas aqui na atividade você vai responder de acordo com a história de João e Maria, certo? Lembrando, preenche o cabeçalho com o nome da sua escola, certo? A data de hoje, que é 17, e o seu nome. Isso é fundamental. Atividade de português. De acordo com a história, responda. Questão 1. A família de João e Maria era muito pobre ou era muito rica? Então, você vai marcar um X na resposta correta. O que é que vocês acham? Eles eram muito pobres ou muito ricos? Eles foram deixados na floresta por causa de quê? A família estava passando por uma dificuldade, não é? 2. A madrasta das crianças mandou que seu pai fosse passear no parque com eles? Ou ela mandou que seu pai os abandonasse na floresta? Qual a resposta? Marque o X. Questão 3. O que João e Maria jogaram no caminho para voltar para casa? Eles foram jogando o que no caminho para marcar o caminho para que eles pudessem voltar para casa? Eles jogaram folhas secas, pedaços de pau ou migalhas de pão? Marque um X na resposta. Questão 4. Forme frases com as palavras a seguir. Letra A, com a palavra casa. B, com a palavra floresta. C, com a palavra doce. E D, com a palavra madrasta. Lembra que todo começo de frase, a primeira letra tem que ser maiúscula. E no final da frase tem que ter um sinal de pontuação. Ou um ponto final, ou uma exclamação, ou uma interrogação. Certo? Se for uma pergunta, você vai colocar uma interrogação. E aí você vai formar uma frase. Por exemplo, eu vou dar algumas dicas. Não precisa ser igual a minha. A casa é bonita.
A floresta está cheia de bichos. O doce é gostoso. A madrasta é malvada. Então, aí você vai formar uma frase, tá? Com essas palavras colocadas aí. E na questão 5, você vai fazer a ilustração da história. Da história de quem? De João e Maria. Já na atividade do livro, temos aí um outro conto, certo? Um pouco diferente do conto que vocês acabaram de estudar, de João e Maria. Mas aí, há vários modos de contar uma história. Em algumas, os animais podem falar, pensar e sentir do mesmo jeito que as pessoas. Agora você vai ler uma dessas histórias em que um animal precisará de ajuda. Será que alguém vai ajudar? Então, aí a leitura é de um conto, que tem por título A Galinha Ruiva. Um dia, uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas, bem verdinhas, a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo ao moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. E eles responderam, não é? Da mesma forma. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha. Cocoricó! E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: Quem me ajuda a assar essa farinha? E eles responderam da mesma forma. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha. Cocoricó! A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Aí eles responderam diferente. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero também, disse o peru. Isso é que não, sou eu quem vai comer esse pão, disse a galinha. Cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. E aí, gostaram da história? Acharam que a galinha fez certo? Comer sozinha? Ela plantou sozinha, ela colheu sozinha, ela fez a farinha sozinha, assou a farinha sozinha. E aí, vocês acham que ela deveria ter dividido com os amigos? Os amigos não quiseram ajudar. E na página 178, aí você vai responder de acordo com o conto da galinha ruiva. Atividade oral. Na primeira questão, na segunda e na terceira, é só para você refletir, não precisa responder. A história que você acabou de ler é um conto. Qual é o assunto do conto? E aí, vocês lembram? Quando aconteceu a história? Onde você acha que a história aconteceu? Onde será que aconteceu essa história? Se ela plantou, ela depois foi colher,
E aí, onde será que aconteceu essa história? O que é que vocês acham? Agora você já pode responder. Alguém ajudou a galinha? O personagem mais importante de uma história, aquele que se destaca, é chamado de personagem principal. Questão 5. Quem é o personagem principal do conto A Galinha Ruiva? Quem foi o personagem principal desse conto? 6. Escreva o nome dos outros personagens que participam da história. Então, aí em cada quadradinho você vai escrever o nome dos personagens que também fizeram parte da história do conto A Galinha Ruiva. 7. Ligue para completar a frase. A galinha ruiva tem penas. Aí tem 3 quadradinhos. O primeiro diz amareladas. No segundo diz azuladas. E no terceiro, avermelhadas. Se ela é ruiva, olha lá qual é a cor da galinha. Então, você vai ligar para a resposta certa. Questão 8. Marque com um X o quadradinho com a resposta correta. A história começa quando a galinha acha. O que é que ela acha? Um pão, seus amigos, um grão ou uma planta. Então, você vai marcar um X aí no quadradinho. Questão 9. Desenhe em uma folha de papel como você imagina este trecho. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a despontar. O sol brilhou, a chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu até ficar bem alto e maduro. Então, você vai desenhar no seu caderno. Como é que você imagina essa cena aí? 10. Leiam as perguntas e respondam. A. Por que a galinha disse esta frase? Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. O que é que vocês acham? Por que foi que ela disse? Por que foi que ela falou isso aí? Que só ela ia comer o pão. B. Como terminou a história? Como foi que terminou a história? Então, você vai responder aí. E aqui, nesse quadro verde, ele está só explicando, organizando as ideias. Tem história imaginada. Na história imaginada vai ter quem, que são os personagens, o que, vai falar sobre o que. No caso do conto da galinha ruiva, falou sobre o quê? Da galinha, né? Quando, então esse quando aí ele vai ser relacionado ao tempo. E como? Em que lugar? No espaço. O espaço que a gente fala é o espaço local onde acontece a história, ok? E para finalizar, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e estudarem as palavrinhas do padrão silábico da letra D, certo? Como é que nós fazemos a leitura da familhinha da letra D? Da, de, di, dó, du. Então, você vai ler aí as palavrinhas do quadro, vai estudar, certo? Que na próxima aula de português, a gente fará uma atividade com essas palavras, certo? E também vocês vão estudar a familhinha da letra T. Como é que a gente lê? Tá, te, ti, tó, tu. Então, estudem essas 2 fichas de leitura. São pouquinhas as palavras, né? Por isso que eu coloquei 2, tá? Estudem, que na próxima aula de português, que será quarta-feira, nós faremos uma atividade com essas palavras.